Olá, queridos! Graça e paz a todos que estão aí nessa maratona conosco da leitura bíblica. Eu quero te deixar um texto de Apocalipse. Você vai chegar neste livro e quando chegar será grande a alegria, a explosão de prazer e de deleite, porque nós vamos chegar até o fim dessa maratona. Eu creio, porque está sendo prazeroso esses primeiros momentos. E nós continuamos aqui. Eu quero te dizer que Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados os que leem. Então, bem-aventurado é feliz. Então, saiba que essa explosão de felicidade já está nascendo, brotando dentro de você. Mas antes de dar início aqui, eu gostaria de te encorajar, não custa nada, vai lá, aperta esse sininho aí, isso, senta o dedo aí e comenta também, dá aquele like, coloca para cima esse vídeo para que ele ganhe relevância e a igreja possa destacar com esse conteúdo tão prazeroso que é a Maratona Bíblica, essa jornada de fé, onde nós estamos ativando. Sabia que muitas igrejas perderam, infelizmente, essas disciplinas espirituais, leitura bíblica, e isso aqui para nós está sendo muito importante, porque nós estamos, toda a comunidade Paz Church, ativando essa disciplina juntos, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Que honra, que prazer! E hoje eu quero trazer para você aqui luz sobre Gênesis capítulo 17, a história do patriarca Abraão. Você sabe como que ele saiu da sua parentela, da terra de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Esse realmente faz jus ao título que ele tem de patriarca da fé, porque ninguém sai da sua terra para uma terra desconhecida. Nós temos problema, temos dificuldade, acredito que você também tem dificuldade com aquilo que é desconhecido, né? Nós não gostamos, mas à medida que a gente vai caminhando e sabendo que Deus está nisso, assim é essa leitura bíblica. É desconhecido para nós, porque você vai ter tantas coisas que às vezes você talvez não entenda, mas eu quero te dizer, pegue uma boa Bíblia de estudo também, pegue outras versões e vá lendo, leitura. Olha, Gênesis 17 conta a história desse patriarca, aonde ele já está com 99 anos, virando para 100 anos. Alguns dizem que ele já tinha completado 100 anos. E a sua esposa, Sara, já era de idade também avançada, 90 anos, dizem os comentaristas. Imagina, esse homem tinha recebido uma promessa que dele seria um descendente, ele seria pai de multidões. Ele já tinha contemplado os céus estrelados e Deus disse para ele que iria fazer assim a nação dele, né? A descendência dele, como a areia do mar. Então, quantas promessas, mas agora ele já está em ditosa idade e ele agora precisa reanimar para isso. E Deus fala para ele no versículo 1, quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança e a você darei uma descendência muito numerosa. Olha só, Deus está chamando ele para essa aliança. E sabe, eu quero te dizer aqui algo muito importante dentro dessa leitura. Esse texto vai falar de como que essa aliança desenrolou. Deus é um Deus de aliança. À medida que você vai lendo as Escrituras, você vai tomando mais conhecimento dessa aliança. E essa aliança, ela sempre vai sinalizar para mim e para você que foi a aliança mais lucrativa, espiritualmente falando, que nós tivemos, porque Deus deu a vida dele para nós vivermos e ele pegou a nossa vida, nossos trapos, nossa justiça própria, e ele pegou tudo isso e nos deu a sua vida, ou seja, vida e vida em abundância. E ele está dizendo: Abraão, eu vou te dar este filho. E esse filho realmente vem, o nome dele é Isaque. O nome Isaque significa riso. E por que riso? Porque a mulher, quando os anjos chegaram à casa do Abraão, depois de quando foram para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, né? O sobrinho dele já tinha apartado dele. Quando os anjos foram visitar e orientar o Abraão sobre isso, eles reforçaram essa promessa, dizendo que a Sara, daqui a um ano, iria dar à luz a um filho. Ela não acreditou, atrás da porta, ouvindo a conversa, ela não acreditou, descreu e riu, deu uma gargalhada, né? E os anjos ouviram e falaram: você riu,
O nome do menino será Isaque, que significa riso, alegria. Olha como que Deus é tão misericordioso. Poderia punir, poderia castigá-lo, mas não, Deus diz o nome dele vai ser Isaque. Todas as vezes que você chamar, você vai lembrar que duvidou, mas eu sou Deus de misericórdia. Olha que aliança tremenda. É uma aliança que mesmo que você permaneça infiel, mas ele, o Senhor, permanece fiel. E sabe, Deus começa a honrar Abraão porque o filho que não era da promessa, o Ismael, que é o filho da lei, né? Ele nasceu, já tinha nascido, mas o Isaque ainda não. Então, Deus deu para ele o favor. O Isaque é favor, é o filho da graça, é o filho do favor, é o filho da velhice, ou seja, a idade de Abraão não consentia, não permitia ele fazer mais absolutamente nada no natural. Isso mostra que Deus trabalha pelo sobrenatural, e esse sobrenatural exige de mim só a fé. E a sua fé ela é ativada à medida que você continua na leitura da palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que creia se achegue a Ele, crendo que Ele é galardoador, ou seja, o abençoador. Assim foi feito com Abraão. Essa história é linda, gostaria de continuar um pouco mais contigo aqui, mas eu preciso ir para o Salmo 10. Esse Salmo, capítulo 10, ele tem como título Deus, o defensor dos fracos. Se você acompanhar comigo um pouco dessa leitura, eu quero aqui pelo menos dar ênfase para 2 versículos, porque o tempo não permite tanto, né? A gente não quer ser pesado para você, mas tem toda uma dinâmica aqui dentro das leituras e eu creio que você está amando, nós estamos gostando muito, muito desse plano de leitura, está sendo muito edificante. Salmo capítulo 10, intitulado como Salmo de Deus, defensor dos fracos. Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos abandona. Olha, João capítulo 16, no versículo 33, foi o próprio Jesus quem deu uma palavra de ânimo. Ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que coisa interessante, então isso só para reforçar. A Bíblia ainda diz mais, Ele é pai dos órfãos, das viúvas. Ele entra em favor dos fracos, dos oprimidos. E o salmista aqui está passando uma guerra muito ferrenha, tanto que ele escreve no versículo 1, ele diz assim, por que, Senhor, te conserva longe? Por que te esconde nas horas de angústia? Ele estava se sentindo assim. Quantas vezes você também já não se sentiu assim? Angustiado, parece que ninguém está ali, sua lista de WhatsApp, seus contatos, parece que não existe, você não sabe para quem ligar, parece que você não tem amigo, você se sente abandonado, mas eu quero te dizer, você não é o único, e saiba, Deus é defensor dos oprimidos, dos angustiados. Talvez eu estou falando para alguém, algum jovem, adolescente que está aí trancado num quarto, que está sem esperança, desesperançado, não quer mais viver, eu quero te dizer, Deus é o teu defensor. Deus entra para reivindicar a tua causa e Ele é o teu advogado. Deixa Ele advogar para você. E aí eu fecho esse capítulo dos Salmos 10, lendo o versículo 14, que faz jus ao tema que eu te dei, que Deus é defensor dos oprimidos, dos fracos. Olha só, versículo 14 diz, tu, porém, Senhor, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Olha, ele é ou não é o seu defensor? O salmista encontrou as palavras, o consolo. Ele estava angustiado no versículo que eu li, mas agora ele está dizendo, não, Senhor, eu peço perdão, me desculpa, eu sei que Tu és o meu defensor. Tu és aquele que defende os angustiados e os órfãos. E para nós finalizarmos, eu não poderia me sentir mais tão privilegiado mesmo em ter esse momento, esses 3 textos aqui. E esse último para mim é tão lindo porque ele foi o tema da nossa Casa de Paz. Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 20. Eu não tenho tempo para ler todo, mas esse tema para nós ele ainda está tão forte. Vai continuar, porque esse ano nós vamos continuar
com as Casas de Paz, que foi um sucesso. Eu quero aqui parabenizar você que está aí do outro lado, fazendo a sua leitura e que envolveu nesse projeto. Anima seus discípulos aí para a gente dar continuidade. Esse ano de 2024 vai ser muito poderoso. Nós vamos aí duplicar, triplicar, quadriplicar nossas células através dessa ferramenta poderosa, Casa de Paz. Lucas capítulo 10. Se você atentar, você que já passou pela leitura do capítulo anterior de Lucas, Jesus, ele já tinha tido essa experiência com evangelismo, com cura, com libertação. Na realidade, Jesus, ele fazia os tadés dele ensinando, mas os tadés também dele tinham a prática. No capítulo 9, ele fala que preparou os 12, o protótipo dele dentro desse processo de discipulado e prática de discipulado foi primeiramente com os 12. E aqui em Lucas 10, no versículo 1, ele vai aplicar isso para um número maior, ou seja, cresceu o número de discípulos, agora já são 70. E diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, discípulos, 2 em 2, duplas, e para que fossem adiante dele em cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor que mande mais trabalhadores para a sua seara. Olha que coisa interessante, sabe o que me chama muita atenção aqui? Tem várias coisas, mas nesse versículo que eu li para você, que Jesus enviou de 2 em 2, a cidade que ele iria passar, é porque isso só reforça para mim e para você nessa leitura que nós estamos dentro da melhor visão, a visão bíblica, a visão de Jesus, de fazer discípulo. Jesus não dava tarefa sem objetivo. Paulo também acreditava que todas as coisas que deveriam ser feitas não eram sem objetivo, tanto que ele diz: eu não dou murro ao ar, eu não dou soco ao vento, mas eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que naquilo que eu tenho pregado não venha a ser envergonhado. Ele diz: eu não corro sem meta, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Então Jesus também tinha, ele manda os discípulos nas cidades que ele supostamente ia passar supervisionando, ou seja, trabalho com propósito. Então, querido, todo esse nossa proposta de leitura bíblica tem um propósito. Qual é o propósito? Treinar nossos líderes, para que cada um dos nossos líderes estejam aptos para dar resposta da sua salvação a todos aqueles que inquiriam essa resposta. Então, meus amados, quero aqui finalizar essa minha fala aqui com essa pequena reflexão, jogando luz nesses livros da Bíblia e dizendo para você: continue firme, continue apaixonado por leitura. Bem-aventurado os que leem, eles são felizes. Então você já está entrando nessa disciplina espiritual. Eu quero aqui mais uma vez pedir para você que você possa estar enviando aí as flechas desse vídeo para seus amigos, para seus irmãos, para seus parentes. Vamos fazer realmente esse vídeo ter grande número de pessoas acessando, assistindo, para que assim a palavra do Senhor possa alcançar o coração de muitos dos nossos irmãos. Ama a sua vida, Deus abençoe, até a próxima, um beijo para você, paz.